Sempre achei que minha família fosse minha fortaleza. Cresci acreditando que, por mais que o mundo fosse duro lá fora, dentro de casa eu teria sempre apoio, confiança e amor incondicional. Minha mãe costumava repetir: aqui somos unidos, nunca deixaremos que nada nos separe. E eu acreditava. Mas bastou uma mentira para destruir tudo. Tudo começou de forma inesperada num almoço de domingo. Estávamos todos reunidos na casa dos meus pais, meus irmãos, tios, primos, aquela mesa barulhenta que sempre me dava a sensação de pertencimento. Foi então que notei os olhares estranhos, cochichos abafados e o silêncio repentino quando eu entrava em algum cômodo. No começo, tentei ignorar. Achei que fosse apenas impressão minha, mas quando me aproximei da mesa, ouvi nitidamente minha tia dizer: é difícil acreditar que ela teria coragem de fazer isso. E minha irmã respondeu em voz baixa: pois é, mas parece que é verdade. Meu coração disparou. Senti minhas mãos suarem. Do que estavam falando? Aos poucos percebi que a mentira havia se espalhado como um veneno silencioso. Diziam que eu havia roubado dinheiro de um parente próximo, que havia me aproveitado de uma situação delicada para tirar vantagem. Eu, que sempre fui a responsável, a que cuidava dos detalhes, a que ajudava quando alguém precisava. Quando ouvi aquilo, quis rir de nervoso. Era tão absurdo que pensei que bastaria uma conversa rápida para esclarecer, mas não foi o que aconteceu. Quando tentei me defender, meus irmãos não me olharam nos olhos. Minha mãe, em vez de me apoiar, apenas disse: se tudo isso não for verdade, prove. Essas palavras me atravessaram como uma faca. Como assim, prove? Eu esperava que me defendessem, que confiassem em mim sem hesitar. Em vez disso, pediam provas, como se eu fosse uma estranha. Nos dias seguintes, a situação piorou. Recebi mensagens frias no grupo da família, fui excluída de encontros e até em meu trabalho percebi olhares diferentes de conhecidos. A mentira havia se espalhado além das paredes de casa. Eu estava sendo julgada por algo que nunca fiz. O mais doloroso não era a mentira em si, mas a forma como todos acreditaram nela tão facilmente. Pessoas que conviveram comigo por anos, que conheciam a minha índole, simplesmente aceitaram uma história mal contada sem ao menos me dar o benefício da dúvida. Naquela primeira semana, senti minha vida desmoronar. A cada dia eu me perguntava: quem inventou isso? Por quê? Mas por mais que doesse, uma coisa eu sabia com certeza: eu não podia deixar essa mentira me destruir. Os dias seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Eu acordava todas as manhãs com a esperança de que tudo aquilo não passasse de um mal-entendido, que alguém tivesse coragem de se levantar e dizer que nada daquilo era verdade. Mas cada vez que tentava me aproximar da minha família, a distância parecia aumentar. Minha irmã, que sempre foi minha confidente, agora mal respondia às minhas mensagens. Meu irmão evitava me encarar, e até meu pai, aquele homem que me ensinou sobre honestidade e valores, me tratava com frieza. A mentira tinha se transformado em uma sombra sufocante. Não importava o que eu dissesse, não importava quantas vezes repetisse que era inocente, parecia que ninguém estava disposto a me ouvir. Comecei a perceber os efeitos dessa situação em cada detalhe da minha vida. No trabalho, colegas que tinham contato com minha família passaram a me olhar de forma diferente. Uma colega até me perguntou, num tom carregado de insinuação: então, é verdade mesmo o que dizem? Meu estômago embrulhou. Não havia como escapar daquela maldita história. O pior foi quando percebi que a mentira havia chegado à vizinhança. Uma das minhas vizinhas, que antes sempre vinha pedir açúcar ou apenas conversar, atravessou a rua quando me viu chegando em casa. Era como se eu tivesse me tornado uma ameaça, alguém perigosa, alguém indigna de confiança. E dentro da minha própria casa, o silêncio doía ainda mais. Meu marido, que sempre foi meu maior apoio, começou a se sentir pressionado. Ele dizia que acreditava em mim, mas eu percebia a insegurança em seu olhar. Uma noite, não aguentei e perguntei: você acha mesmo que eu seria capaz de fazer algo assim? Ele demorou alguns segundos para responder, segundos que para mim pareceram uma eternidade. Eu quero acreditar que não, mas está todo mundo dizendo. Essas palavras me despedaçaram. Eu não era apenas vítima de uma mentira.
Eu estava perdendo a confiança das pessoas que mais amava. A pressão foi ficando insuportável. Em um dos encontros de família, decidi que não podia mais ficar calada. Encarei todos à mesa e disse: quero saber quem inventou essa história. Quero que olhem nos meus olhos e me digam se realmente acreditam que eu faria algo tão baixo. O silêncio foi absoluto. Ninguém disse nada. Até que minha mãe suspirou e respondeu: filha, às vezes precisamos aceitar que as pessoas erram. Não adianta tentar negar. Foi como se o chão tivesse desaparecido sob os meus pés. Minha própria mãe havia desistido de acreditar em mim. Naquela noite chorei como não chorava há anos. Pensei em desistir, em me afastar de todos e simplesmente deixar que acreditassem no que quisessem. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava que eu não podia permitir que aquela mentira definisse a minha vida. Eu estava determinada em descobrir quem havia inventado essa história e por quê, mesmo que isso significasse confrontar as pessoas que eu mais amava. Eu já não tinha nada a perder. A mentira havia me tirado quase tudo. A confiança da minha família, a tranquilidade da minha casa e até o respeito de pessoas que mal me conheciam. Só me restava lutar pela verdade. Comecei a investigar em silêncio, voltei em conversas antigas, mensagens trocadas e até bilhetes que minha família havia deixado sobre a mesa em reuniões passadas. Cada detalhe poderia ser uma pista. Foi então que encontrei algo revelador. Minha irmã havia esquecido seu celular em minha casa um dia e, quando fui devolver, a tela acendeu, mostrando uma notificação. Não sou do tipo que invade a privacidade dos outros, mas naquele momento a tentação foi maior. Era uma conversa entre ela e uma prima distante, onde falavam sobre mim de forma cruel. Deixa que a mentira vai se espalhar, logo ninguém vai querer ela por perto. Meu coração disparou. Era minha própria irmã, a pessoa em quem eu mais confiava, quem havia iniciado tudo. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Como ela pôde? O que eu havia feito para merecer tamanho veneno? Decidi que não iria confrontá-la sozinha. Precisava que todos vissem a verdade. No próximo encontro de família, levei comigo as provas. Esperei todos se sentarem e, antes que começassem as conversas triviais, levantei-me. Hoje eu não vim aqui para comer ou sorrir. Vim aqui para mostrar a vocês quem realmente espalhou a mentira que quase destruiu minha vida. Coloquei o celular sobre a mesa e reproduzi os áudios e mensagens. O silêncio foi cortado pelo som da voz da minha irmã, admitindo seu plano. Vi os olhares mudarem em questão de segundos. Surpresa, indignação, vergonha. Minha mãe levou a mão ao rosto em choque. Meu pai abaixou a cabeça. Meu marido, que até então parecia dividido, me encarou com os olhos marejados e disse: eu sabia que você não seria capaz disso. Me perdoa por duvidar. Já minha irmã, pálida, tentou se defender. Eu só estava com raiva, queria que prestassem mais atenção em mim. Mas ninguém mais queria ouvir suas desculpas. Naquele momento, senti algo que não esperava. Um alívio imenso. Não porque todos haviam visto a verdade, mas porque, enfim, eu havia recuperado a minha voz. Com o tempo, as coisas foram se ajeitando. Minha família, envergonhada, tentou reparar os danos. Alguns laços voltaram a se fortalecer, outros nunca mais foram os mesmos. E talvez isso fosse o melhor. Aprendi, da forma mais dolorosa, que até mesmo as pessoas mais próximas podem se tornar nossas maiores inimigas, quando a inveja ou a insegurança falam mais alto. Mas também aprendi algo ainda mais importante. A verdade sempre encontra um caminho, por mais que tentem escondê-la. Hoje, olho para trás e percebo que essa experiência me fez mais forte. A mentira quase me destruiu, mas a coragem de enfrentá-la me reconstruiu. E se tem algo que quero deixar registrado, é isso. Nunca deixe que a voz da mentira seja mais alta que a sua verdade.